Estamos com a cabeça protegida, temos um teto sobre nós, mas o nome da pessoa que é exaltada e do qual nós queremos aprender e também seguir é o mesmo, é a pessoa de Jesus Cristo. Agradeça pela história, pela tua história, pela história da tua família. Agradeça pela história da tua igreja, seja essa ou seja outra. E vamos tornar cada vez mais evidente este nome que foi trazido de Portugal para cá, que foi celebrado lá em 1500
que ainda hoje nós continuamos divulgando. É necessário lembrar que somos família, na carne, no sangue, e somos família na fé. E uma família se alegra quando ocorre um batizado, quando nasce uma criança, quando ocorre um batizado, quando é celebrado um aniversário, seja de uma criança, de um adulto. A nossa família, a nossa igreja se alegra com isso. Mas também, no momento de lamentar, no momento de chorar, há o culto de despedida, e nós choramos juntos com aquelas pessoas que estão enlutadas. Este nosso culto é um culto especial pelos 3 batizados que ocorrerão, mas também é um momento de lamentar, estar junto, trazer um abraço, trazer uma palavra para 5 famílias que estão enlutadas. Agradeço, porque você não está sozinho na festa. E você também não está sozinho no momento de choro, de tristeza. Uma pequena prece que está posta nas senhas diárias para este dia, uma pequena oração. E eu peço que vocês me acompanhem, lendo comigo esta lâmina. Querido Deus, ajuda para que possamos ver a Tua salvação, a não confiar em nada que é passageiro, a não nos alegrar com a vaidade. Ajuda-nos a ser humildes diante de Ti, aqui na terra, a ser como crianças, piedosas e alegres. Amém. Quem souber, quem quiser, acompanhe o grupo de louvor. Na
momento de culto, momento de comunhão entre nós e também com o nosso Deus. Realizamos este culto em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que puderem, se coloquem em pé. Vou tampar a vista dos outros. Digam comigo essas palavras tão antigas que representam a nossa fé, não só aqui na comunidade evangélica de Confissão Luterana, também em outras igrejas. Digam comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Chorando, lamentando junto com as famílias enlutadas, nós lembramos algumas pessoas que partiram neste mês de abril, algumas frequentes não só no culto, mas também em grupos da comunidade. Por isso, vem o representante da OASE aqui do centro. Dolores, vem aqui um pouquinho, Dolores. Você. Mas é necessário. A dona Ilse Neuber, filha de Reinhold e Otília Brockmann, ela nasceu em Muro Alto, aqui em Rolândia, antigamente, 18 de novembro de 1938, falecendo em Rio do Sul, dia 2 de abril de 2026. Ela alcançou 87 anos de vida e ela deixa enlutados o filho Johnny, a nora Melita, a filha Eliane e o genro Salésio, os netos João Carlos, Amanda, Natanael e Daniela, os bisnetos Francisco e Liz, a irmã Hilda e o cunhado Norberto, também sobrinhos e sobrinhas. O que eu estava combinando aqui com a Dolores é que está sendo entregue um cartão de luto, bem como o buquê de flores do altar, para depois ser levado e colocado na sepultura da dona Ilse. Esse cartão de luto que as famílias receberão é da esposa de uma pastora, cujo esposo também é pastor e é aqui da comunidade, o Erwin Vargas. Lembramos também o falecimento. Eu já peço que a Marlene venha pegar as flores da Helmkraut dele, filha de Arthur e Joana Nigman. Essa nasceu em Ibirama, 17 de junho de 1978 e faleceu também no Hospital Regional do Sul, dia 2 de abril de 26, alcançando também
87 anos. Ela deixa enlutados os filhos Raibal e a nora Marli, o Harold e a Marlise, a filha Maria e o genro Norberto, os netos André, Karina, Larissa e Douglas, Júlio e Alexandra, Ellen e Natan e o Vitor, os bisnetos Benjamin e Mavi, também 3 cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Eu peço que a Marlene, então, e a Ivone entregue para alguém da família, pode levantar o braço, ali o Norberto. Também lembramos o falecimento da Marta Terezinha Ribeiro Paim, filha de Pedro e Jandira Paim. Ela nasceu em Francisco Beltrão, dia 4 de abril de 76, faleceu em Rio do Sul, 7 de abril de 2016, alcançando 50 anos. Ela deixa enlutado o esposo Maurício, os filhos Aleph e Carla, Alexia e Diogo, Alexei e Micaela, Cássia e os netos Pedro, Anthony e Valentim, os irmãos João Osni e Márcia e Dona Elma, reconhecida como segunda mãe, cunhados e sobrinhos. Também o nosso presidente vai entregar um cartão ali para o Maurício. Não era residente aqui, mas a avó mora aqui. Não sei se era. Está aí, Dona Maria? Então só levanta o braço, Dona Maria. Onde é que você está, lá atrás? Só para o Leandro sair. Lembramos o falecimento do Marcos Varela Caregatti, filho do Oswaldo Caregatti, e Walter Ender, nasceu em Blumenau, 16 de julho de 93, faleceu em Pissarras, 9 de abril de 26, com 32 anos. Além dos pais, ele deixa enlutados a avó Mariana, o irmão Fernando, a irmã Flávia, tios e primos. Também lembramos o falecimento da dona Olinda Masque, filha de Evaldo e Hedwig Dorfmer, ela nascida em Tuporanga, 30 de dezembro de 1943, faleceu em sua casa no Agrolândia, 15 de abril de 2026, com 82 anos. Ela deixa enlutados o filho Loreno, a neta Júlia, a irmã Celi, cunhados e cunhadas. Eu não vi o Loreno de onde? Obrigado por entregar o cartãozinho. Eu convido a comunidade a um salmo que eu usei em muitos dessas despedidas. É uma palavra muito forte, uma palavra relacionada também ao sermão que virá logo em seguida, que é um consolo diante da morte. Letra T, todo mundo junto. Letra H, os homens. E letra M, as mulheres. Todos, H, homens, M, mulheres. Todo mundo junto. O Senhor é meu pastor, sempre tenho tudo de que preciso. Ele me guia a lugares tranquilos. Também me faz descansar em campos verdes. Ele renova minhas forças. Ainda me conduz por caminhos certos para mostrar a sua bondade. Mesmo quando eu andar por vales escuros e sombrios, não terei medo, porque tu estás comigo. A tua presença me conforta. Preparas uma refeição para mim, mesmo na presença dos meus inimigos. Assim me recebes como um convidado de honra. Eis que a minha vida transborda de bênçãos. Abaixa a tua cabeça. Senhor,
Senhor, sentimos o calor das pessoas que estão à nossa volta. Também, dias atrás, fomos confortados por um abraço, por palavras amigas, no momento de despedida. Mas, principalmente, Senhor, diante da morte, podemos olhar com esperança para aquilo que afirmamos no credo. Creio na ressurreição e na vida eterna. Tu levaste, tu tiraste do meio de nós essas pessoas. Entristecemos por causa disso, mas temos plena confiança no teu cuidado, tanto com aqueles que partiram como conosco, que nós que ficamos aqui. Fortalece a nossa fé. Somos fracos, somos pecadores e sempre de novo necessitamos da tua graça. Consola, fortalece cada pessoa enlutada, desses 5 que citamos e de tantas outras pessoas que partiram. Isto rogamos, isto pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Palavra de absolvição dos nossos pecados, mas também uma palavra forte de consolo diante da morte. Aquele salmo que antes lemos em conjunto, ele termina com o último versículo dizendo: certamente, Senhor, a tua bondade e o teu amor me acompanharão todos os dias da minha vida,
e eis que habitarei na tua casa para sempre. Aqueles que nos precedem na fé estarão e estão na presença de Deus. Você e eu, nós somos perdoados e consolados em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em preparação ao momento do sermão, da pregação, Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, meu Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, reposantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor.
Segundo o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Jesus, ele disse, é verdade, que aquele que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do aprisco do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. Então seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. João, o nosso evangelista, ele aponta de maneira direta ao salmo que antes nós lemos. E ele diz: Jesus, ele é o nosso, o teu, o meu bom pastor. Normalmente nos dias de hoje, também ontem conversando com os adolescentes e os jovens, quando nós ouvimos a palavra pastor, via de regra nós relacionamos a igreja evangélica, que dentro da igreja católica teria como paralelo o padre, aquele que cuida do rebanho, aquele que cuida, zela da comunidade e também da igreja. Todavia, nos tempos bíblicos, também na época de Jesus, a realidade era uma realidade diferente. Ser pastor era um ofício específico, uma profissão bastante humilde, exercida desde meninos e meninas até idosos e idosas. Era aquela pessoa que zelava, cuidava das ovelhas durante o dia no campo, porque de noite, como diz o trecho bíblico, elas eram colocadas no curral, no aprisco. A tarefa pastoral de outrora era conduzir, guiar o rebanho, proteger, alimentar, curar se necessário e principalmente amar, dar carinho. O pastor, ele tinha o específico de saber se o lugar era ruim ou se o lugar era bom, se havia água e pasto em abundância, se havia perigos com animais, com feras e também com espinhos. Ele deveria tratar uma bicheira, um corte, um machucado em suas ovelhas. Normalmente, João, o evangelista, não só nesse trecho, em outros, aponta para Jesus como sendo este bom pastor. Não devemos e não podemos esquecer que, acima de tudo, nós somos família, somos igreja, e nós queremos ser conduzidos como pessoas por este Jesus. Ele mesmo se disse, se definiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a Deus, senão por mim. Assim como Davi, que escreveu o Salmo, deixei de dizer isso antes, ele disse e fez essa comparação: eu sou o pastor das ovelhas, mas não nego a minha vocação, mas sei que Deus é o meu pastor. Também
quero trazer 3 desafios. Primeiro, eu como pessoa, eu como pastor, profissão, mas vocês também como famílias e membros que aqui estão, cada um de nós deve ter essa compreensão de que o nosso maior e melhor pastor é Jesus Cristo. A Ele eu sigo, a Ele eu sirvo, Ele me guia, Ele me alimenta e Ele também me protege. A minha ação, eu como pastor, em relação a vocês como comunidade, é óbvio, eu sou imperfeito, eu sou pecador, e quando confesso o meu pecado na oração também confesso como vocês, eu deixo a desejar, mas eu sei que o meu guia é Jesus Cristo. Com sabedoria, o evangelista, agora eu entro e trago uma palavra especial, aqueles que são pais que estão aqui, batizando seus filhos, aqueles que foram convidados para serem padrinhos e madrinhas, os demais familiares que estão aqui. Com sabedoria, o evangelista, ele fala do porteiro, não só do bom pastor que é Jesus Cristo, mas do porteiro, aquele que encaminha e conduz as ovelhas para junto de Jesus. E eu quero trazer essa palavra para as famílias e para toda a comunidade. Em cada casa, você e eu, nós somos pastores. Não só os homens, também as mulheres, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas crianças. E nós temos que cuidar quem nós deixamos entrar, que vozes que atuam dentro de nossa casa. O porteiro é aquele que permite com que as ovelhas elas saiam e acompanhem somente o bom pastor que é Jesus Cristo. Eu tenho esse desafio em relação a vocês como comunidade. E nós, em nossa casa, em nossa família, temos o mesmo desafio. É óbvio que eu não posso ofertar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dizer para a pequena Sara o caminho que ela deve seguir se eu não sigo neste caminho. Então a nossa decisão no batismo, em relação às nossas crianças, aos nossos filhos, ela não começa na criança, ela começa em nós adultos, com a nossa responsabilidade. Se eu sigo o bom pastor, eu posso ser também um bom guia dentro de minha casa, dentro de minha família. Volto e puxo tudo lá para o início. As pessoas que vieram nas primeiras caravelas, com certeza tinham alguns religiosos, padres juntos. O intuito deles em celebrar a primeira missa era trazer o nome de Jesus para essas terras. Nós estamos nessa continuidade hoje, em tempos modernos, mas o desafio continua em Agrolândia. Dentro de cada família Canani, dentro da família Iose, nós temos esse desafio de conduzir ou permitir que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens se acheguem a esse bom pastor que é Jesus Cristo. Nesse sentido, também hoje assumimos o compromisso como comunidade e assumimos o compromisso como família em relação às nossas crianças. Quero convidar agora, neste momento, enquanto a comunidade entoa com o cântico novo este hino, eu quero convidar vocês, famílias, família Canânia, família Gessner, família Iose, a se colocarem no altar para em seguida realizarmos o batismo. Eu peço que a família Canani botar vocês no canto, fica daquele lado, o pessoal Gessner pode ficar aqui, e a família Iose já está reunida aqui nesse lugar.
dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
batizar neste culto, nesta manhã. Eu peço, se mostrar, eu estou na frente, estão aí na frente, o Samuel Arcanani, filho de Rodrigo e Bruna Caroline Arcanani. Os padrinhos e madrinhas são o Mauro Krieger, a Sheila Krieger, o Anderson Mota, Larissa Canani, Thiago Schultz, Letícia Canani, Eric Krause, Kurz, Tatiane Kipp, Paula Silva Miranda, Jânio da Silva, Gesiane Silva, Tamara Yara Ar, Luzineto Silva, Franciele Silva, Maicon Gonçalves e Jennifer dos Santos. Presentes? Turminha grande. Também vamos batizar a Maria Eduarda Bueno Gessner, a filha de Natan, Eduardo Gessner e Laísa Ventura Bueno. Os padrinhos e madrinhas são o Cleiton Coutinho, a Larissa Correia Coutinho, o Antônio Souza Correia, a Josilene Aparecida Mafra, o Jefferson Bombilho, sim, Bombilho, Aline Bombilho, Derek Krenkel, Nathalie Gessner, Zion Gessner, a Milena o Mailson Verde, a Patrícia da Costa e a Michele Beza. Todos presentes, né? E aí, então, batizado da Sara Iose, filha de Leandro Iose e Carolina Silva Ferreira Iose. Os padrinhos e madrinhas, o Silmar Yuki, a Bruna Bornhausen, Elaine Andreasa e a Johanna Ferreira de Faria. Que maravilha, né? Uma salva de palmas para essa gente, né? Batam palmas, mas também lembrem-se, é nosso compromisso como família, como amigos, é o nosso compromisso como comunidade. Zelar para que a igreja sempre de novo tenha um espaço para grupo infantil, para catequese, ensino confirmatório, grupo de jovens. É a nossa responsabilidade estarmos juntos dessas famílias e dessas crianças, para a educação da fé. Quando fala de Jesus, o bom pastor, e nós como pastores, nós precisamos estar conscientes que a nossa omissão ou encaminhamento errado traz consequências para a sociedade, traz consequências principalmente para a vida dessas crianças. Batam palmas e, de fato, orem, caminhem junto com essas famílias. E agora vocês, pais, mães, padrinhos e madrinhas, demais familiares que estão saindo, estão por aí, né? A turminha que está em volta. Vocês são as pessoas mais achegadas a essas crianças. Elas hoje estão no colo de vocês, mas logo estão engatinhando, caminhando, logo estão fazendo arte boa, né? A partir do exemplo, a partir das palavras, do incentivo de vocês. Por isso eu quero perguntar diante de Deus como testemunho, diante da comunidade que está aqui reunida, se é desejo de vocês conduzirem essas duas meninas e o menino até o bom pastor que é Jesus Cristo. Se é o desejo de vocês, eu peço que digam todos juntos de uma só vez: sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Voz forte, Deus escuta. Eu sou fraco como pastor, você é fraco como pai, nós somos fracos como padrinhos e madrinhas, mas Deus vai dar um jeito de fazer com que essa nossa fraqueza se torne um potencial na vida
crianças. Amém? Vamos fazer pela idade. Você sabe o que é o mais velho? Samuel, Samuel, tu és batizado em nome de Deus teu, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rodrigo e Bruno, a graça de Deus é enorme. A bondade dele se manifesta na vida de vocês como Pai, pais, e também na família que vocês formaram. Agradecemos, Senhor, pelo círculo de amizade de pessoas queridas que se colocam à volta de vocês e de Samuel. Que Deus traga bênção na educação deste menino que servirá ao Senhor. Amém. Maria Eduarda Coelho Neto, és batizada em nome de Deus teu, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como se pudesse, né? Raiz e Natan, Deus, na sua graça, concedeu a vocês nesse momento especial. Dentro da vida, também no momento de Deus ilumine a vida de vocês na educação da Maria e do Pai. Que ela seja uma bênção não só para vocês, mas também para esse povo ao longo dessa cidade. Rogamos isso em nome de Deus Pai e do Espírito Santo. Sara, tu és batizada em nome do Deus teu, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus serve, Espírito Santo. Deus é gracioso e concede a nós
Ah, eu disse para eles que eles podiam sentar, mas não era sentar. Todo mundo vai ficar de pé. Eles podem voltar para o lugar. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Estamos aqui, querido Deus, por causa deste bom pastor que tu enviaste a este mundo, que é teu filho Jesus. Estamos aqui decididos não só com respeito a essas crianças, mas também pessoalmente em seguir, ouvir a voz deste bom pastor. Aquilo que tu nos pede em relação às outras pessoas, queremos exercer este papel a partir do exemplo de cuidado, de direção que teu filho Jesus deixou conosco. Também neste momento final de culto, aquelas preocupações que pesam em nossa mente e em nosso coração, tudo depositamos aos pés da cruz de teu filho Jesus, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É costume aqui na comunidade, no final do culto, no momento da bênção, que a gente coloque a mão no ombro da pessoa que está ao lado. Faça isso. Só coloca a tua mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. E digam comigo esta palavra de bênção. Me acompanhe. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Assim te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Esse culto é um culto especial porque também, vou pedir que vocês fiquem um instantinho de pé. Nós lembramos os aniversariantes do mês de abril. Quem fez, quem fará aí no aniversário em abril, chega para frente. Não precisa pagar o almoço, tá? Está garantido. Só fica aqui na frente. Os aniversariantes. Chega em cima do tapete vermelho. O tapete vermelho é para você. Para um. Aí. Quanta gente bonita, né? Vamos lá. De volta ou volta? Cuidado, nós vamos cantar parabéns, pode bater palmas. A segunda estrofe é um pouco diferente, tá? Então vamos lá.
Lorete, você está aí, Lorete? A Lorete não está. Que espécie? Um esquilo. A Aurora está aí também ou não? A Aurora não veio? Aqui atrás do salão comunitário nós temos uma escola, Centro de Educação Infantil Esquilo. Há espaço para crianças. Se na tua família você tem uma criança que você gostaria de colocar, professora Lorete, professora Vitória, acompanhe, tá? É só chegar durante a semana, vem e converse com as professoras, crianças incentivam, uma escolinha particular, bem encaminhada. Positivo e afirmativo. É isso aí. Sempre na saída da igreja tem duas caixinhas, lado esquerdo e lado direito, onde você pode fazer a oferta deste culto, desta celebração. O destino da oferta deste culto é específico para o trabalho com adolescentes. Na Igreja Católica, a catequese para nós aqui, o ensino confirmatório. Então, oferte, faça isso com o coração. E sempre de novo agradecemos pelas contribuições que mantêm a comunidade e a nossa paróquia. Mais alguma vez, Leandro? É isso? Obrigado, Cântico Novo, pela disposição de vocês de testemunhar, trazendo para nós o louvor, cantando, inclusive, a comunidade.